Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. No 30º domingo do tempo comum do ano A, a Igreja continua sua jornada na primeira carta aos Tessalonicenses, ainda no capítulo de abertura. O texto você pode ler na descrição do vídeo antes de ouvir esta postagem. Vejamos alguns pontos. 1. Paulo fala que nosso Evangelho veio a vocês não apenas em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e com plena convicção. Evangelho é boa nova, são boas notícias. O que Paulo diz aqui provavelmente significa que ele não apenas pregou a palavra de Deus em Tessalônica, mas também realizou milagres pelo poder do Espírito Santo. Na evangelização da igreja primitiva, como relata o livro dos Atos dos Apóstolos, a conversão dos pagãos não acontecia apenas por meio da afirmação de que se havia realizado aquilo que estava nas Escrituras dos judeus, a vinda do Messias, mas também com curas, ressurreição de mortos, expulsão de demônios, e estes serão motivos para os gentios crerem no Evangelho. O Concílio Vaticano I ensina que 3 motivos principais de credibilidade para acreditar no Evangelho são a profecia, ou seja, o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento na vida de Cristo, os milagres, isto é, a realização de atos que requerem poder sobrenatural, e então a existência e a perpetuidade da Igreja, que se torna uma espécie de testemunha viva, na medida em que passa pelo tempo, por todas as provações e tribulações, sem nunca ser destruída. Assim se torna um testemunho vivo da verdade do Evangelho. Paulo começa então lembrando os tessalonicenses, que são pagãos gregos, que eles se converteram à adoração de Jesus e acreditaram nele no poder do Espírito Santo. Em segundo lugar, Paulo elogia a fé dos tessalonicenses, pois essa fé se tornara um exemplo para outros crentes na Acaia e na Macedônia, que são também territórios gregos dentro do Império. Quando as pessoas dessas outras cidades e regiões pagãs ouvem o que aconteceu aos gentios em Tessalônica, estes se tornam um exemplo, testemunha, que conduz aquelas pessoas à fé. Em terceiro lugar, Paulo lembra-os do fato de que eles se converteram dos ídolos ao Deus vivo. Essa é uma expressão das escrituras judaicas para descrever o fato de que o Deus de Israel vive, é vivo, é o verdadeiro Deus, o Criador do universo. Não é feito de barro ou de bronze ou mesmo de ouro pelas mãos humanas. Em nosso contexto contemporâneo, nós vivemos uma religiosidade pluralista. Há muitos cristãos de outras denominações, muitas religiões mundiais diferentes, muitas pessoas de diferentes culturas e lugares, que acreditam em uma grande variedade de coisas sobre a vida após a morte, sobre a pessoa humana, sobre se existe ou não a alma, e que expressam isso em todas as diferentes formas de adoração e crença que encontramos. Paulo também vivia num contexto pluralista. A diferença é que, na sociedade contemporânea, há um relativismo. Um grupo acredita nisso, outro naquilo, e assim se fica. Mas Paulo não vê o mundo por essas lentes. Ele é um apóstolo judeu, fariseu, sabe bem que o primeiro mandamento não é não matar, ou não cometer adultério, ou não roubar. Não é um não é. O primeiro mandamento do Decálogo não é sobre violações no amor ao próximo tampouco. É sobre violações no amor a Deus. É o mandamento contra a idolatria, expresso de forma positiva. Ao elogiar os tessalonicenses por se converterem dos ídolos ao Deus vivo, ele está aludindo à passagem de Êxodo 20, versículo 1 e seguintes, o primeiro mandamento no Decálogo. Talvez nós estejamos nos perguntando, por que a idolatria é um problema tão grande? Qual é o problema com a idolatria? O capítulo 20 de Êxodo diz o seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma
do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Você não terá outros deuses diante de mim. No primeiro mandamento, o que Deus está dizendo é que aqueles que adoram ídolos, que adoram criaturas ao invés do Criador, que fazem estátuas representando Zeus ou Afrodite, Baal ou Moloque, qualquer divindade pagã, estarão adorando outro ser, Deus com letra minúscula, em vez do Senhor, o único Deus, o Deus vivo, o Criador do universo. E aí há um problema do coração. Deus diz aqui que aqueles que adoram ídolos não o adoram, não gostam dele, o odeiam, ao passo que aqueles que guardam seus mandamentos o amam. Assim, o problema com a idolatria é que, ao adorarmos algo diferente do Criador, acabaremos por amar algo diferente dele e rejeitá-lo como Criador. Paulo, como judeu, via a idolatria como uma espécie de prática vivida do ódio a Deus. Nós não tendemos a pensar dessa maneira. Nós não tendemos hoje a pensar dessa maneira, mas essa é a lógica dos mandamentos no contexto de então, e é com ela que Paulo trabalhava. Assim, quando os tessalonicenses abandonaram os ídolos para servir ao Deus vivo, desistiram da adoração de Zeus e Afrodite, e Baco e Comos. E para Paulo essa é uma mudança fundamental. Eles deixaram de odiar a Deus para amar a Deus na adoração do único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, e na espera de seu Filho Jesus Cristo. Outro ponto interessante é que Paulo está descrevendo a fé dos tessalonicenses de uma forma bem breve, com um conteúdo que mais tarde estará contido no Credo dos Apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ou seja, a profissão de fé no único Deus verdadeiro, o mesmo para o qual os tessalonicenses se voltaram, afastando-se da adoração de ídolos. No credo, a seguir, professamos: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E um pouco adiante dizemos que subiu aos céus, está sentado à direita do Pai e virá julgar os vivos e os mortos. Paulo se refere aos tessalonicenses, lembrando de como abandonaram os ídolos e se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, como já dissemos, e aguardar dos céus o seu Filho, que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, aquele que nos livra da ira iminente. Paulo ensina a esperarem por um Filho do Pai dos céus, um Filho que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, que livra do julgamento final, que oferece a salvação. É assim que Paulo começa a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Menciona a Trindade, fala sobre as virtudes teologais da fé, esperança e amor, e até dá uma espécie de resumo básico dos principais artigos de fé que mais tarde aparecerão no Credo dos Apóstolos. Trata-se da mesma fé que professamos hoje, sempre que rezamos o creio. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like e inscreva-se no canal.